Fala galera, boa noite! Estamos aqui hoje para mais uma aula de gerenciamento de áreas contaminadas, aquela aula tradicional que a gente já faz toda quinta-feira às 20 horas, para a gente falar de assuntos associados ao gerenciamento de áreas contaminadas. E esse é um presente que eu trago para você, pois eu entendo que com isso eu consigo ajudar as pessoas a melhorarem os seus conhecimentos, conhecerem até algo que não conhecem, né, alguma coisa nova, e ajudar também a esquentar o debate sobre esse tema. O fato é que hoje nós temos uma aula um pouco diferente. E essa aula é um pouco diferente e especial por um motivo, por uma razão também muito especial. E essa razão é que hoje é meu aniversário. É isso aí mesmo, hoje é meu aniversário. Então, ao invés da aula ao vivo, eu estou trazendo uma aula gravada, porque à noite eu vou estar comemorando, enquanto você aí me assiste, né? Eu vou estar comemorando o meu aniversário. Então, de qualquer maneira, eu não ia deixar passar em branco essa data, porque para mim é muito importante estar aqui com você. Então, eu estou gravando agora, a parte da tarde, para poder disponibilizar para você mais tarde. Então, eu resolvi trazer algo que eu acho bastante importante as pessoas conhecerem, que é justamente quais são as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas e o que fazer em cada uma e também quais as implicações de cada uma. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com alguns recados, como eu sempre começo, né? E o primeiro deles é falando novamente do Instituto Dica, que o Instituto Dica aqui da Casa Verde cuida de crianças e adolescentes em situação vulnerável, ajudando essas crianças numa fase de transição, ou para adoção, ou para simplesmente ficarem lá aguardando os seus pais melhorarem seus aspectos psicológicos, financeiros, etc. e tal. Então a gente realmente se sensibiliza com essa causa e eu e a minha esposa, a Vitória, resolvemos realmente fazer essa campanha que a gente tem feito aqui na nossa aula de gerenciamento de áreas contaminadas, onde a cada 10 curtidas vai ser doado 1 quilo de alimento para o Instituto Dica. Considerando o que já foi passado na aula anterior, nós já temos aí aproximadamente 5 quilos, talvez, eu vou verificar isso com mais propriedade, mas nós temos, acredito que 5 quilos já captados da aula anterior. Ok? Então, mas daqui a pouco eu trago para você essa informação, mas o fato é que para nós é muito gratificante poder fazer esse trabalho, né, e essa forma tão especial de agradecer por essas pessoas que cuidam dessas crianças e por abastecer e apoiar essas crianças que precisam muito da gente. Então, eu realmente fico muito grato por ajudar essas crianças. Então, deixa eu ver aqui quantas curtidas nós temos. Nós temos aqui 36 curtidas, então nós já temos 4 quilos que nós estamos oferecendo para o Instituto Dica, ok? Bom, o segundo recado é: não deixe de participar da Semana da Intrusão de Vapores, que vai começar segunda-feira, dia 24/8, e se estende até o dia 31/8. Para isso, eu peço que você se inscreva aqui no link que você vê na descrição deste vídeo, para poder participar e receber os avisos de quando as aulas vão ao ar. E um recado muito importante em relação à Semana da Intrusão de Vapores: não percam de assistir às aulas, porque elas não vão ficar no ar, elas vão ser retiradas do ar, porque realmente é um conteúdo muito especial, é uma oportunidade única para você. Então, eu peço que realmente você assista nas datas que as aulas estarão programadas e que você vai receber aí por e-mail, no seu e-mail, para você poder aproveitar esse conteúdo e essa oportunidade, tá? O meu terceiro recado é: compartilhem
esse vídeo, compartilhem o meu canal com seus colegas que também têm interesse em gerenciamento de áreas contaminadas, ou então que você entende que podem aprender muito com esse conteúdo que eu tenho trazido aqui toda quinta-feira, tá bom? Eu fico muito grato por você fazer isso e com certeza vai ajudar a gente a crescer o canal, vai nos ajudar também a conseguir mais doações para o Instituto Dica. Então, eu peço esse favor para você. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, tem um botãozinho que escreve aí, que se chama inscrever-se. Eu peço para que você aperte esse botão inscrever-se e me ajude a crescer o canal. E também que você dê um like aí, dê um gostei no vídeo, para poder não só tornar esse vídeo relevante, mas também ajudar as crianças do Instituto Dica. E o meu quarto recado é: deixe a sua dúvida aqui no campo de discussões, no campo de mensagens, para que na próxima quinta-feira eu possa trazer para você as respostas na nossa aula de quinta-feira tradicional e ao vivo. Na próxima quinta-feira estaremos ao vivo, ok? E é isso. Depois desses recados, então vamos para os procedimentos e vamos discutir cada uma das etapas que nós temos no gerenciamento de áreas contaminadas, tá bom? E hoje eu vou fazer aquela aula novamente, onde eu vou escrevendo, porque eu acho que tem uma dinâmica muito legal. Então eu estou aqui do meu lado justamente com a decisão de diretoria 38 da CETESB aberta para acompanhar, e para te trazer esse conteúdo que é muito importante e que realmente é um dos documentos mais detalhados que nós temos referentes ao gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, eu vou aqui para as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas e nós vamos aqui escrevendo cada uma dessas etapas para que você tenha a possibilidade de ir acompanhando o meu raciocínio e também sumiu um pouquinho, mas eu vou reorganizar. Esse OBS às vezes me pega, mas vamos lá. Eu vou conseguir resolver, fiquem tranquilos, que nós não vamos ter esse problema. É só eu reduzir aqui um pouquinho, reduziu. Chegou, pronto, estamos com o conteúdo todo na tela. Não temos esse problema e tá ok, beleza? Então, vamos lá. No processo de identificação, no processo de gerenciamento de áreas contaminadas, desculpe, corrigindo um pouquinho aqui minha fala, eu vou trazer aqui para você, só um pouquinho. Deixa eu voltar de novo aqui, ajustar tudo certinho aqui, porque eu quero que tudo fique aqui, que a gente possa ter bastante espaço para escrever, né? Para não ficar mendigando. Então vamos lá. Bom, a gente começa pelas etapas de gerenciamento da seguinte maneira, que é a partir do processo de identificação de áreas contaminadas. E este é um trabalho que é feito internamente pela CETESB, onde ela tem duas etapas principais que são feitas, né? Na verdade, sim, esse é um processo que é feito de forma de duas mãos, na verdade. Começa pela CETESB e, na sequência, passa a responsabilidade para os responsáveis técnicos, para os responsáveis legais e, obviamente, os técnicos que vão acompanhar, né, a CETESB apresentando os documentos que a CETESB pede. Então, começa pela identificação de áreas com potencial de contaminação. Então, este é uma atividade que é feita pela CETESB, dentro da CETESB, tá? Em segundo lugar, vem... E aí a identificação é justamente eles identificarem através dos cadastros deles e de outras fontes de consulta, encontrarem áreas que tenham potencial de contaminação. E então vem depois o passo de priorização de áreas com potencial de contaminação,
justamente que é para eles determinarem qual é ou quais são as áreas que vão ser estudadas e que vão ser solicitados os estudos de investigação de áreas contaminadas, tá bom? Então, essas duas etapas são feitas pela CETESB, vou colocar aqui em azul, para a gente diferenciar um pouquinho, para mostrar que é deles esse processo, né, que é eles que definem, tá? E aí nós vamos então agora entrar justamente para as etapas que cabem aos responsáveis técnicos ou aos responsáveis legais. Então nós vamos aqui entrar com a etapa de avaliação preliminar. E essas etapas que eu vou descrever agora, eu acho que são as que são de maior interesse para nós, porque nós trabalhamos diretamente e efetivamente com isso. Então, por isso que eu vou apresentar aqui com bastante atenção, né, cada uma dessas etapas. E qual é o objetivo da etapa de avaliação preliminar? O objetivo da etapa de avaliação preliminar é justamente caracterizar as atividades desenvolvidas historicamente, né, e as que estão atualmente em desenvolvimento na área que está sob a avaliação. Ou seja, a gente faz toda aquela consulta aos vários documentos, processos da própria CETESB, processos de licenciamento, documentos históricos da própria companhia e etc e tal, uma série de documentos que nós precisamos consultar, fotos aéreas, etc, para justamente montarmos um mosaico histórico da situação de cada área para poder subsidiar a investigação confirmatória, caso seja identificada a presença ou a suspeita, né, na verdade, ou suspeita ou o potencial de contaminação. Voltando aqui para corrigir, ou o potencial de contaminação, beleza? Então, simples assim, esta é a primeira etapa do nosso trabalho, ok? Em seguida vem a investigação confirmatória, onde nós já começamos a fazer trabalhos diretos de investigação com a realização de sondagens, ok? Então, a investigação confirmatória, ela tem como objetivo, como nós já conversamos aqui, tem como objetivo confirmar ou não a existência de contaminação. Ou seja, a partir da avaliação preliminar, dos resultados da preliminar, é feita a investigação confirmatória com base nas informações definidas pela preliminar, e então, a partir desses resultados é que se define se há ou não contaminação na área, ok? Depois disso, se encontradas contaminações, então parte-se para a investigação detalhada, ok? E aí, esta é a próxima etapa do gerenciamento de áreas contaminadas e nós vamos lá, então, ver o que se refere à investigação detalhada. E a investigação detalhada, assim como a confirmatória, é onde nós também executamos sondagens, instalamos poços, fazemos coletas, análises, etc. e tal, e uma série de ensaios para, então, caracterizar o meio físico onde está a área que foi investigada anteriormente e foi classificada como contaminada. Ou seja, foi identificada, foi confirmada, né, na verdade, a presença de contaminantes, ok? Bom, se faz
então, a caracterização do meio físico, determina as concentrações das substâncias que foram identificadas, e aí considerando nos diversos meios investigados, e também o mais importante é definir os limites tridimensionais das contaminações encontradas, seja ela no solo, na água subterrânea ou então na fase gasosa, ok? Então, nesta etapa, é muito importante que toda a contaminação esteja devidamente detalhada tridimensionalmente para que subsidie as próximas etapas. E a próxima etapa, então, é avaliação de risco à saúde humana. Beleza? Então, vamos lá ver qual é o objetivo da avaliação de risco à saúde humana, que é aqui, ó, caracterizar a existência de risco aos receptores expostos e potencialmente expostos às substâncias que foram mapeadas na investigação detalhada, ok? Então, este é o grande objetivo da avaliação de risco à saúde humana e serve exatamente para auxiliar na tomada de decisões quanto à necessidade de intervenções, né, de ações de intervenção, sejam elas institucionais, de remediação ou de controle. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente, porque é justamente aonde entra esse processo, é justamente no plano de intervenção. Mas nós vamos chegar lá. Bom, de posse da avaliação de risco, caso haja risco, a próxima etapa é justamente a identificação de riscos dentro desse processo, a identificação de riscos, considerando os padrões legais aplicáveis. E o que isso significa? Significa o seguinte, que dentro da avaliação de risco, se você tiver algum tipo de via de exposição, que na verdade você tem que considerar padrões legais aplicáveis, como o valor máximo permitido da potabilidade, ou algum outro tipo de limite definido pelos órgãos fiscalizadores e reguladores, então você precisa obedecer essa etapa. E essa etapa ela é principalmente referente a corpos d'água subterrâneos e também corpos d'água superficiais. Nessa etapa, devemos considerar a comparação das substâncias, das concentrações das substâncias, né, que foram detectadas com os padrões legais, ok? Então, esta é a etapa. Que nós vamos comparar as concentrações com padrões legais, como o valor máximo permitido da potabilidade, ou então valores específicos para águas superficiais, como artigo 18 e 19, ou CONAMA, referente a esse tipo de coisa, tá? Então, isto é bastante importante ser considerado na sua avaliação de risco, uma vez que os padrões legais aplicáveis se referem aos piores cenários, né, aos mais conservadores cenários.
Dentro deste processo de identificação de riscos, considerando os padrões legais aplicáveis, existe também a necessidade de aplicação né, da modelagem matemática para determinar se as substâncias atingirão esses receptores com concentrações acima das PLAs. É muito importante que este passo seja cumprido, pois é muito importante que esse passo seja cumprido, pois muitas vezes há potencial de migração dos contaminantes para poços de captação ou até mesmo para rios, córregos e outros corpos d'água que sejam importantes. Deixa eu subir aqui um pouquinho para você ver que sejam importantes. Não sei porque ele está subindo, mas eu vou inserir aqui uma quebra de página para ver se dá certo. Aí, deu certo. Beleza? Que sejam importantes para o consumo, né? Ou o uso da população de uma maneira geral, beleza? De uma maneira geral. Então, aqui nesse momento é que a modelagem matemática vem sendo utilizada de uma maneira muito importante. E uma coisa que se pede nesta questão é você determinar os limites de uma zona de restrição e também o tempo de validade desta zona de restrição. Ou seja, por quanto tempo esta zona tem que estar, ou melhor, essa zona estará implementada e o que deve ser feito para que as concentrações reduzam ou sejam eliminadas para que a restrição seja retirada, ok? Então, é muito importante esse ponto e é muito importante usar a modelagem para isso, tá ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai aqui para uma outra etapa, já entrando no processo de reabilitação, processo de reabilitação de áreas contaminadas, ok? Então, estamos aqui, então, agora já no momento em que fizemos toda a investigação, temos mapeado tudo, conhecemos os riscos, sabemos como a contaminação se comporta. Então, agora é a hora do momento de entrar com intervenções para que essa área possa ter o seu termo, né, de uso declarado e liberado, né, uma autorização de uso, identificando que não há riscos para o seu uso. A primeira etapa é justamente a elaboração do plano de intervenção, tá? E é muito importante entender que essa etapa é baseada nas outras, tá? Então, vamos lá, quais são os objetivos do plano de intervenção? Os objetivos do plano de intervenção é o seguinte, que medidas serão tomadas para, aí tem algumas coisas específicas que são controlar as fontes de contaminação identificadas. O outro, atingir o nível de risco aceitável. E o terceiro, controlar os riscos identificados. Então, no plano de intervenção, nós temos que ter as medidas que serão tomadas para um desses três ou mais desses, né, um ou mais objetivos desses três que eu estou colocando aqui. Então, vou até colocar aqui um bullet para ficar bonitinho. E olha que legal. Então,
temos 3 objetivos muito importantes aqui que devem ser considerados na elaboração do plano de intervenção. Muitas vezes a gente precisa colocar ações que vão ser tomadas para os 3 objetivos, tá? Então, no plano de intervenção são necessários, é necessário que se defina estratégias para. Aí vem alguns objetivos, são vários, eu vou aqui detalhar cada um, vamos colocar mais um bullet aqui. Tá lá, bullet, para ficar bonitinho. E o primeiro é eliminação, contenção ou isolamento das fontes primárias e secundárias de contaminação. Ou seja, o que eu vou fazer para eliminar, conter ou isolar as fontes primárias e secundárias de contaminação? Que tipo de medida eu vou adotar para isso? E aí depois vem o segundo objetivo, que é prevenção, a segunda estratégia, né, ou o controle de exposição do receptor. Tá? E aí de que forma que eu evito que a contaminação entre em contato com o receptor, seja ele nós, seres humanos, seja ele um corpo d'água, seja ele um ser vivo qualquer da natureza, ok? Que vive na natureza. Então, existem duas formas de fazer esta prevenção ou não, ou seja, eliminar os caminhos de exposição, ou então remover os receptores. Sempre muito mais traumático remover os receptores, certo? E eu vou subir aqui para você poder ver. Eu estou vacilando porque eu tenho que subir, certo? Então vamos lá. E aí vem mais uma estratégia que é a remoção de massa de contaminantes. E isto é uma premissa da decisão de diretoria, ou seja, todas as medidas elas têm que prevalecer para que a remoção de massa de contaminantes seja mais eficiente, mais eficaz, justamente porque é a presença da massa de contaminantes que perpetua a contaminação na área. E vem um outro objetivo, que é uma outra estratégia, que é a retração das plumas de contaminação. E aí tem uma série de coisas que podem ser feitas para isso, ou seja, na verdade, a pluma está já um pouco mais para frente, avançada, e eu tomar ações para que a pluma ela apresente uma retração. Processo um pouco mais complexo, mas é possível fazer. Tá? Uma outra estratégia é contenção do avanço das plumas, para evitar o atingimento de receptores ou o agravamento dos riscos observados, ok? Bom, e continuando, nós terminamos as estratégias que devem estar apresentadas num plano de intervenção, ok? Então essas são as estratégias que devem ser utilizadas, que devem ser pensadas para atender esses 3 objetivos principais de um plano de intervenção. Então, prestem bastante atenção para estas 1, 2, 3, 4, 5 estratégias que são usadas para gerenciamento de áreas contaminadas. E subindo aqui mais uma vez, continuando, a gente vai ter aqui medidas de intervenção. E nós temos as medidas de intervenção. Vamos lá, medidas de intervenção. Quais são, como elas estão distribuídas segundo a DD 38. E nós temos então medidas de curto prazo, que são aquelas que têm duração de dias até 1 ano, ou seja, 12 meses, né? Nós temos as medidas de médio prazo, que vão de 1 ano até 5 anos. E nós temos as medidas de longo prazo, que são aquelas que têm duração de 5 anos ou mais. Né? E aí, dentro desses três tipos de medidas, as 3 classificações de medidas de intervenção, você precisa avaliar, dentre as estratégias que você tem aqui em cima, qual que você vai usar para cada uma desses 3 prazos específicos
né, para gerenciar áreas contaminadas. E aí aqui eu vou fazer uma brincadeira aqui com cores, só para a gente, né, colocar aqui um vermelho, um amarelo e um verde, só para a gente destacar cada uma das medidas, justamente só para a gente dizer assim, olha, essa aqui é mais urgente, essa aqui menos urgente, essa aqui muito menos urgente. Ou seja, são medidas que podem ser inclusive implementadas gradativamente durante a gestão de uma área contaminada, ok? Bom, e aí, o plano de intervenção ele tem que ser um documento bastante extenso, fundamentado e apresentando justamente cada uma das medidas que você vai considerar, qual objetivo que ela vai atender e quanto tempo ela vai durar, ok? Bom, se por acaso é necessário a remediação da área, dentro do plano de intervenção deve se conter aqui o projeto executivo de remediação, tá? E projeto executivo de remediação ele tem que conter o dimensionamento do sistema de remediação, ou seja, né, aquilo que você vai implementar, qual o tamanho dele e o que ele vai abranger, com a descrição das técnicas consideradas, ok? E aí, obviamente, tem que ter plantas e mapas com a localização do sistema, né? A indicação da área e do volume a serem atingidos. Aí que eu já vou puxar para cima. E do volume a serem atingidos pela atuação do sistema de remediação. Tá? Depois vem a especificação dos parâmetros de controle da eficiência e eficácia para a manutenção destes sistemas. Tá? Isso é muito importante, porque é justamente essa etapa que define se você vai manter ou não uma remediação em andamento. Tá? E aí, por fim, tem que ser apresentados os resultados de ensaios de bancada e piloto realizados justamente para auxiliar no dimensionamento do sistema, ok? Este passo é muito importante porque é justamente a partir desses parâmetros que você consegue definir o que você vai fazer, aonde vai fazer, o quanto vai fazer, o quantos postos você precisa e assim por diante, ok? Então, estamos chegando aqui praticamente no fim, né, do nosso processo de gerenciamento de áreas contaminadas, mas a gente ainda tem algumas coisas aqui para falar, ok? Vamos lá, tem aqui um monte de relatórios que tem que ser apresentados, os tempos que tem que ser apresentados. E aí é interessante porque aqui nós podemos definir as medidas, né? Algumas medidas específicas que podem ser tomadas, que são as medidas de engenharia, tá? E medidas de engenharia são aquelas que você implementa alguma obra para atender a uma das estratégias, a um dos objetivos ou estratégias que a gente conversou aqui acima, tá? Depois tem as medidas de controle institucional, como por exemplo a comunicação de risco, como por exemplo a restrição de água, né, de consumo de água, a comunicação de riscos e autorização para acesso e etc. Quer dizer, tem uma série de medidas de controle institucional que podem ser feitas, tá ok? E justamente vem as medidas de remediação, que são aquelas que
efetivamente vão remover massa de contaminante para reduzir e eliminar definitivamente os riscos, tá? Então essas 3 medidas são extremamente importantes você conhecer e você estudar, porque aí você vai ter um repertório de possibilidades de aplicar na sua área para você conseguir realmente fazer o gerenciamento dessa área contaminada, tá ok? Bom, vamos lá, aqui chegando aqui, ó, depois de implementação, execução da remediação, conseguiu atingir os níveis, vem uma etapa que é o monitoramento para encerramento. E esta etapa para o monitoramento de encerramento, ela tem justamente o objetivo de verificar por um determinado tempo, se as concentrações permanecem abaixo das PLAs, que são os padrões legais aplicáveis, ou as CMAs, que são as concentrações máximas aceitáveis baseadas no risco. Tá? Se elas permanecerem assim, significa então que a área pode ser declarada, né? Então vamos lá, se as concentrações permanecerem abaixo destes níveis, então será emitido o termo de reabilitação para o uso declarado. Ou seja, a área pode ser utilizada para aquele uso específico, desde que sejam mantidas as concentrações abaixo dos níveis que foram considerados para você gerenciar a sua área, para você poder controlar se ainda existem riscos, ok? E o fato é que, então, esse termo de reabilitação, ele vai ser, obviamente, emitido com algumas condições, né? Então, condições para a emissão do termo, vamos colocar aqui, ó, TRUD, para ficar mais fácil. Termo de reabilitação para uso declarado. Algumas condições são, e isso tudo está aqui na DD 38 também, você pode consultar, né? Opa, desculpa, aqui, página inicial, bullets, para ficar bonitinho. Então, algumas condições que são essenciais para a emissão desse termo. Ou seja, ok, tem que ter a manutenção das concentrações das substâncias abaixo dos níveis, e também não podem aparecer outras substâncias que não haviam sido detectadas, ok? Se durante o monitoramento aparece alguma coisa que não foi detectado antes, isso cai por terra, tem que voltar ao processo para avaliação de risco novamente, às vezes até para investigação, ok? O plano de intervenção indicou somente a adoção de medidas de controle institucional, ou medidas de engenharia, ok? E que essas estejam implementadas, obviamente, né? Não adianta estar lá escrito no plano de intervenção e não implementar, então essa tem que estar implementada, ok? E continuando, então, isso aqui, né, o atingimento das metas de remediação, obviamente, que a gente já falou, ok? E a sua sustentação, né, abaixo dessas metas. E aí, tipo, caso
tenha sido atingidas as metas de remediação, as medidas de remediação podem ser removidas ou desligadas, e aí sim começar o monitoramento para encerramento. E aí depois de terminado o monitoramento para encerramento, se persistidas as características acima, o termo pode ser emitido. Ok? E que é o grande objetivo, né, que se tem que buscar dentro de um processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, essa foi realmente uma aula um pouco mais curta, né? Porque realmente eu não quero deixar você sem conteúdo hoje, mas eu hoje vou estar aqui comemorando com a minha família. E então, eu peço para você novamente, então, para a gente fazer aquela nossa campanha de doação para o Instituto Dica, para que nós possamos ajudar essas crianças que merecem. E essa campanha é: a cada 10 curtidas no nosso vídeo, nós vamos doar 1 quilo de alimento. Lembrando que nós temos 4 quilos de alimento arrecadados desde a última live, sendo que já foram doados 30 quilos de alimentos para a mesma, tá? E, novamente lembrando para você não deixar de se inscrever na Semana da Intrusão de Vapores, que vai ser agora, na próxima semana, de 24 a 31 de agosto, onde eu realmente vou te apresentar muito conteúdo relevante referente a esse tema, e que eu tenho certeza que para você vai ser muito enriquecedor, além de te apresentar aí uma oportunidade muito legal para você, tá? E, por fim, agradecer a tua presença, pedir para você deixar aqui nos comentários as tuas dúvidas, que na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou responder todas as perguntas antes de começar o assunto que a gente tiver que abordar na semana que vem. Eu vou te pedir um outro favor, que é: mande sugestões para as aulas, porque assim eu consigo enriquecer muito mais o teu conhecimento e consigo atingir especificamente o conhecimento que você precisa. E por fim, agradeço por você estar aqui, agradeço por cada um que dedica um pouco da parte do seu tempo para estar junto comigo aqui nessa aula, nesse projeto. E eu tenho certeza que você tem muito a ganhar com isso, e eu muito mais do que você a ganhar com isso. Porque eu ganho de mais gente participando. Cada vez que mais pessoas participam, eu ganho muito mais. Porque cada um de vocês contribui muito para o meu crescimento e para a minha vida. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Isso aí.